Existe um povo que eles vão perseguir a tribo de Jacó até os últimos dias. E dentro dessa profecia, alguns relances vão acontecendo sempre em cima dessa profecia. Irmãos, a gente está falando de profecias aqui nesse canal e nós estamos falando de uma profecia que ela é muito recorrente na Bíblia. Quando Deus fala que odeia uma tribo, que ele odeia Edom, e ele diz que vai destruir Edom, ele não está brincando. Ele está falando que ele vai cumprir uma profecia. E algo que as pessoas não percebem, o que muitas pessoas não entendem, é que quando Jesus nasce, existe um cenário formado em cima dessa profecia. Edom contra Jacó, ou seja, Esaú contra Jacó. Quando o Messias nasce, esse cenário político está todo preparado dessa forma que foi entregue pelo Eterno. Eu fiz um estudo enorme, com datas, que eu gostaria de falar para os irmãos, mas hoje eu vou resumir, porque eu sei que tem muitos irmãos que não conseguem assistir tudo. Então eu vou tentar resumir do meu jeito, sem datas. Então o que vai acontecer antes da chegada do Messias à Terra? O mundo vai começar a ser preparado. E aí a gente precisa entender que o golpe, a virada se dá quando o templo ele é invadido. Então o ponto de virada começa com a invasão do templo. Quando Antíoco Epifânio ele vai contaminar aquele templo, vai se levantar um grupo de sacerdotes e vão lutar e vão recuperar o templo. E dali em diante esses sacerdotes tomam o poder político e começam a governar sobre Israel, que é a dinastia dos Asmoneus, que vão se tornar. Isso é muito importante para você entender quem governava Israel, quem mandava em Israel quando Jesus nasce. Isso vai fazer toda a diferença, meus irmãos. Essa é a chave de tudo. Então, quando esses asmoneus começam a governar, eles vão conquistando cidades, se tornando fortes, até que um governante chamado João Hircano, ele vai tomar as terras lá da onde é a Idumeia, aonde estava o antigo povo idomeu, o antigo povo que era descendente de Esaú. Só que ele fala uma coisa horrível quando ele chega ali, que vai mudar toda a história de Israel para sempre, para todo sempre. Às vezes as pessoas contam isso, parece que não é nada. Mas quando você vai para a profundidade do que está acontecendo, você percebe o que mudou na história. Ele chega neste lugar conquistado e diz para os idomeus, que são os edomitas, que o nome foi mudado. Ele diz, para vocês ficarem aqui neste lugar, para vocês ficarem aqui nessas terras, vocês vão ter que se circuncidar e vão ter que ficar debaixo da lei judaica. Aquele povo que já estava ali há muitos anos, quem vai querer abandonar casa, vai querer abandonar propriedade? Não, vamos ficar aqui mesmo, tudo bem. E eles aceitam esse acordo macabro. E esse grupo, então, passa a fazer parte de Israel. Olha aonde isso vai. Então, esse grupo se torna judeus para quem vê. Só que o pior ainda vem pela frente. Nós vamos ver esse grupo edomita crescer muito dentro de Israel. Então, quando Roma chega e vai conquistar, vai matar o último judeu que governava, que era realmente da linhagem de Israel, esse homem será morto. E neste lugar se levanta um edomita para governar, que todo mundo já sabe que é Herodes. Neste momento há uma ruptura
enorme na história dos judeus. O trono é usurpado por Herodes. Herodes, ele já vem de uma família, o seu pai vem preparando o campo há muito tempo, entrando na política, é um homem que sabe executar, é um homem que sabe conviver, é onde ele consegue fazer com que o nome dos filhos sobressaiam. Então, quando Herodes chega, já está tudo preparado. E Roma precisa de um aliado forte. E ele acha em quem? Em Herodes. Não esqueça, quem é Herodes? Um edomita. Herodes vai se tornar rei dos judeus porque quem está governando agora é Roma. E para ele fortalecer, ele se casa com Mariana. Então ele casa com Mariana. Quem é Mariana? É uma das filhas dos Asmoneus, dessa dinastia, porque aí ele fica forte, né? Só que o povo sabe que ele é idumeu. Essa linhagem de Israel é muito forte, eles se mantêm firme na linhagem, eles vão mantendo a linhagem, eles conhecem a linhagem, é tudo anotadinho, era, né? Tudo anotadinho, então até ali eles conheciam a linhagem. E eles sabiam que Herodes não podia subir ao trono. Então eles vão reivindicar, esse homem não é da linhagem, esse homem não pode subir ao trono, mas quem manda é Roma. Queridos irmãos, Herodes, ele vai exterminar toda essa dinastia dos Asmoneus. A mulher, filho, sogra, vários sacerdotes, ele vai destruir. E uma coisa que vai mudar toda a história, que vai afetar o próprio Jesus, é que Herodes, ele vai mexer no Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é aquele lugar composto por judeus, anciões, que iam julgar dentro da lei judaica. Isso é quebrado. Porque Herodes, ele vai exterminar vários homens de Deus, vários sacerdotes, ele vai destruir ali. Ele vai mudar toda a configuração do Sinédrio. Ele vai botar o quê? Os patrícios. Ele vai botar o quê? Homens de confiança. Braço direito dele. Ele vai botar os amigos que têm a mesma visão. Nesse momento, o Sinédrio deixa de ser o que ele é. O Sinédrio, queridos, passa a ser corrompido. O Sinédrio é totalmente corrompido para um propósito final. Então, toda a política de Israel, então toda a política ali em Jerusalém, ela é mesclada com um grupo que Herodes levanta. Será que você está conseguindo entender o que eu estou falando? Um grupo de edomita se levanta com força total, sendo o rei em Israel. Aquela profecia de que foi dada lá em Gênesis para Rebeca, de que o menor dominaria o maior, muda neste momento. Por quê? Porque nós temos uma quebra de dinastia. O menor que ia governar perde o seu trono. O trono que foi prometido a Davi passa a ser de um edomita. E muitos crentes não entendem isso. Que quando Jesus chega, quando Jesus nasce, há um cenário todo preparado, onde há um governo edomita sobre a terra. Um homem que governa da linhagem de Esaú. É esse Herodes que, quando os magos chegam e dizem para eles que vieram adorar o rei dos judeus, ele fica desesperado, ele fica doido, porque ele se sente ameaçado. E ele vai fazer aquela coisa horrível. O que ele vai fazer? Ele vai lá destruir toda uma cidade, ele vai destruir
crianças, vai mandar destruir crianças de 2 anos para baixo. Você pensa bem um exército dizimando crianças de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. O horror que isso trouxe. Mas ele não se preocupou com o povo. Ele está se preocupando em manter o quê? Manter o título. A palavra, o que fala de Edom? Que Edom ia ser um guerreiro. Edom, ele viveria pela sua espada. E Herodes não está cumprindo isso? Então, quando Jesus chega, então ele vai destruir todo esse povo. Só que Jesus vai ser levado por José para o Egito. Ele é avisado. Nós vamos ter João Batista, que a mãe vai levar ele para o deserto. Seu pai vai morrer ali por não dizer o seu paradeiro. Então isso tudo são edomitas, Então tudo isso é a profecia se cumprindo de novo. E essa profecia ela vai ser recorrente, porque esse povo vai ter briga até o final. São 2 sangues, são alianças, mas com briga até o final. Então, quando eu falo que o problema está em Edom, eu estou provando para você que o problema está em Edom, porque é Edom que vai se levantar o anticristo, porque Herodes é um tipo de anticristo. Herodes, ele vai avançar em cima de Jesus para destruir, mas Jesus é levado para o Egito. Quando Jesus, irmão, chega, quando Jesus ele nasce no governo de Herodes. Herodes vai morrer, Jesus vai retornar, mas o Sinédrio está corrompido. O Sinédrio já está corrompido. Então, quando Jesus, irmãos, ele é julgado pelo Sinédrio corrompido. Quem julgou Jesus? Quem crucificou Jesus? Pensa comigo. Quem crucificou Jesus, irmãos? Um Sinédrio corrompido. Eles fizeram um julgamento à noite, porque Jesus foi pego à noite, toda a madrugada julgado. Isso é inadmissível na lei judaica, porque quando há uma pena de morte, quando é uma pena capital, o julgamento não pode ser à noite. Jesus foi crucificado à véspera da Páscoa. Dentro da lei judaica, na véspera da Páscoa, isso não pode acontecer. Jesus, ele foi levado à casa de Caifás. Jesus foi levado à casa de Caifás. Foi fazer o que na casa de Caifás? Tudo errado, irmãos. Porque nós temos um sinédrio corrompido. Eles não estavam observando lei nenhuma. Eles estavam fazendo algo que a lei proíbe, que é não matarás. Eles premeditaram a morte de Jesus, o que é errado dentro da lei judaica, porque está escrito não matarás. E eles premeditaram, mentiram, falsificaram, testemunhos falsos. Então isso, dentro da lei judaica, é totalmente proibido. E aí você pensa, quem crucificou Jesus? Diz para mim, com tudo que eu estou falando, quem crucificou Jesus? Queridos irmãos, eu fiz um estudo com data, tudo, só que ficaria muito grande. Mas se os irmãos quiserem, então eu posso deixar um estudo para vocês, que é grande, mas vocês vão ver datas, pormenores, que vão ajudar bastante. Então, queridos irmãos, assim como Herodes estava sentado no trono de Davi, o mundo, olhe para Israel, está sendo preparado. Porque quem vai se assentar na cadeira, lá, numa estrutura feita no Monte do Templo, é um edomita, com sangue domeu. Não se engane, queridos irmãos. E olhe, quem é Israel hoje? Olha para Israel hoje, fica olhando lá, irmãos. Vê tudo que está acontecendo, pega as escrituras e bate. É isso mesmo que o povo de Deus era para estar fazendo hoje?
Irmãos, tem muita coisa muito profunda que não só a Bíblia nos ajuda, mas a história também que nos mostra, irmãos, em que pé estamos agora. Então, ali em Israel, vai se sentar um edomita e está tudo já preparado. E ele vai fazer igual fez Herodes. Vai perseguir Jesus, mas Jesus não está, vai perseguir a mulher e a sua semente. Uns vão fugir para o deserto e uns serão como aqueles meninos de 2 anos para baixo que perderam a sua vida. Fique firme, irmãos. Irmãos, fiquem firmes na promessa. Entenda as escrituras, o que está acontecendo, leia. Volte na história, porque está tudo ali. Estão apagando a história para a gente não ter esse conhecimento. Mas leia, volte. E se você quiser, deixa aí que eu faço um estudo com data que você vai ver que coisa mais profunda. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.